a desigualdade social. E como convidada, temos, já aqui presente no nosso estúdio da Rádio Catedral, a Cissa Mello, que é formada em comunicação pela PUC Rio sobre hoje, né? Temos professores e amigos em comum ali no departamento, e também é mestre em psicologia comportamental, atua na área da pessoa com deficiência há mais de 10 anos. Atualmente, além do Para Todos, faz parte da diretoria do Instituto Apontar e do Banco da Providência. E também, dividindo aqui a bancada comigo, temos a presença ilustre do Monsenhor Manangão, que é vigário episcopal do Vicariato e episcopal para a Caridade Social da Arquidiocese do Rio de Janeiro. E também Júlia Pinho, que é cantora, estudante de cinema da PUC Rio e faz tudo lá com a gente no departamento de teologia da PUC. E nas fotos aqui também eu trouxe o Tiago, que está nos acompanhando, né? O motoqueiro lá, é estudante de publicidade, estudos de mídias. E eu gostaria de começar o programa, né, pedindo a nossa memória viva aqui do Vicariato, das obras sociais da igreja, e que também é o diretor-geral do Banco da Providência, o Monsenhor Manangão. Monsenhor, boa tarde, como você está? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos ouvem nesta tarde desse dia 15, 7 dias depois do Dia das Mulheres, né? Na verdade, o Banco da Providência, ele começou no final da primeira década, da segunda metade do século XX, né? Traduzindo em português de gente, e foi um trabalho iniciado pelo então bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Dom Helder Câmara, com a missão de atuar nas áreas mais precárias da vida da cidade do Rio de Janeiro, né? As áreas chamadas de favela. Hoje gosta de se usar o nome comunidade, mas na minha cabeça ainda continua o nome antigo como precioso para determinar determinados princípios, né? Colocar determinados princípios. Então ele teve uma ideia de fazer uma grande atuação nessa área social, na área social precária, e teve a brilhante ideia de criar uma instituição. Originalmente era para ter um nome bem engraçado modo de dizer, né? Ele era para ter se chamado o Banco dos Enforcados. Banco dos Enforcados? Como assim, padre? Porque ele queria atender as pessoas que, na expressão da época, estavam enforcados pelas necessidades econômicas e necessidade de vida, as questões de apoio à realidade da família, né? Da vida da família. No fundo, naquele momento, final da primeira década do século XX, no fundo era um momento em que o mundo inteiro vivia uma experiência muito, muito precária em vista de toda a realidade ainda da guerra, apesar de ter terminado em 45, ela deixou um rastro de pobreza, de miséria pelo mundo afora, e havia alguns projetos naquela época linkados até ao governo norte-americano, de algumas ajudas. E o nosso arcebispo, então, na época, coadjutor, como era o nome que se dava, teve essa ideia de criar o banco. Ele era um espaço que podia atender as pessoas. Não é banco no sentido econômico, é um banco no sentido de um lugar onde a gente senta para conversar. Era quase um banco de praça, onde você pudesse sentar com as pessoas, ouvir suas angústias, ouvir suas necessidades e, a partir delas, começar o processo. Esse banco começa no final dos anos 59 e se solidifica ao longo de todo o processo. Começa atendendo as pessoas com cestas básicas, com vestuário, atendimento nas periferias das comunidades de paróquia que havia na época.
E logo Dom Helder percebeu que precisava criar um mecanismo de sustentação para toda essa realidade. E logo em seguida criou um evento chamado Feira da Providência, que continuou todos os anos até praticamente a pandemia. No período da pandemia teve ausente, depois voltamos novamente e agora está de novo suspenso por conta das dificuldades econômicas por que passa a nossa cidade e o nosso estado. Não é muito simples arranjar dinheiro hoje para investir nessas atividades que têm como foco a realidade social. Se consegue, ainda temos muitos corações generosos, empresários e empresas que nos ajudam, mas não é simples. Então estamos em stand-by com essa realidade, com essa Feira da Providência, até nos organizarmos melhor e conseguirmos parceiros que possam nos ajudar ou a fazer uma feira ou a fazer outra coisa que possa ficar no lugar. Mas ao longo desses 60 anos de existência do Banco da Providência, algumas carteiras foram interessantes. Por exemplo, tivemos numa época uma carteira chamada Promore, que era transformar os barracos de madeira e os barracos de estuque, né, vulgarmente chamados barracos de supapo, porque as paredes eram feitas de uma treliça de madeira com barro, né, barro amassado, às vezes com um pouco de cimento quando havia possibilidade, ou então cal, para evitar qualquer desses bichos que se aninham dentro do barro. E então a gente fazia a proposta, seria uma construção mais firme, né, de alvenaria, num primeiro momento com telhado, depois o telhado se tornou impróprio, né, porque era aquela telha de amianto, e aí virou uma laje mesmo, que daria até possibilidade de construção para cima, né? Então eram 20 metros quadrados, então era uma sala, um banheiro, um quarto, uma cozinha e um banheiro. Era o tamanho dos quartos. Eu fico às vezes pensando em construções que estão sendo feitas hoje a nível popular, que é mais ou menos esse espaço, né? Bem 20 metros, fala agora, 20 metros quadrados. Tem sido feito. Então isso foi presente na toda a área das favelas do Rio de Janeiro, Rocinha, Vidigal, Santa Marta e outras, algumas das favelas mais antigas do hoje Complexo do Lins, por onde passaram padres que tiveram alguma ligação com o Banco da Providência, ou como estágio, ou como presença, ou como amizade, né? Acabamos nos beneficiando um pouco disso. O senhor tem noção de mais ou menos quantas moradias foram transformadas? Eu nunca tive a curiosidade de saber. Mas eu sei que na Rocinha foram mais de 15, que eu estava na Rocinha, e mais de 10 lá no complexo na favela Dona Francisca, lá no complexo do Lins. Isso lá nos anos 80, né? Então havia esse processo, essa agenda. Havia uma carteira para atender pessoas que eram egressas do sistema penal e acolhíamos e encaminhávamos para trabalho, dávamos capacitação. Aliás, tínhamos um programa, um local onde a pessoa podia pedir para passar os 2 últimos anos da pena dentro de uma instituição que a gente chamava recentemente Centro Comunitário de Emaús, e aonde houve no início mais de 800 homens capitaneados por um antigo comandante da resistência francesa, um sujeito de pulso, de ferro, Jean-Yves, e que fez um trabalho extraordinário, porque lá dentro dava trabalho, quer dizer, fazia com que a pessoa começasse a se desenvolver para o mundo do trabalho. Então, produção de impressos, produção mecânica, produção de vela, uma série de coisas, artesanato de madeira, uma série de coisas. O tempo foi passando, a legislação foi mudando, por isso não podíamos ter mais tanta gente juntas, porque seria inviável economicamente para a instituição, dadas as exigências que a nova legislação para esse trabalho tem, e o resultado é que foi pouco a pouco dimilinguindo.
Tivemos um tempo mais recente em que a Prefeitura do Rio tinha uma parceria conosco, pagando 75% do custo desse projeto, e aí no momento em que a Prefeitura não conseguiu pagar mais, aí a gente também não tinha condições de levar adiante. Uma outra coisa que ainda hoje tem uma presença, cada vicariato territorial da Diocese tinha um centro de capacitação para homens e mulheres no sentido da promoção, da produção de trabalho, né? Costura, eletricidade, enrolamento de motores, parte de retífica de motores de carro e uma série de outras coisas que eram feitas. Hoje só temos um desses centros, que está lá na paróquia São José Operário, em Realengo, e que tem outras diversidades. Hoje tem parte de comida, ainda continua com alguma coisa da parte elétrica. Então, é uma história muito longa e com muita coisa para fazer. Né? Aí as novidades eu vou deixar depois para a Cissa falar para frente. Não, com certeza, a gente vai passar para a Cissa. Essa é só a memória. Cissa. Aí Dom Helder vai embora e deixa o Banco da Providência na mão de Dom Helder Câmara, do Dom Jaime Câmara e depois de Dom Eugênio. Cara, eu não falo, gente. O Monsenhor Malangão, né, você que nos escuta aí pela rádio e nos vê pela Web TV Redentor também, pelas redes sociais, eu sempre brinco, né, que ele é a memória do vicariato. Essa semana, né, esse ano, aproveitando a Pastoral do Trabalhador, como o senhor tocou dos endividados, né, o trabalhador, o brasileiro não deveria ser mais até meio umbigo, né? A pessoa é endividada, né? Então a gente faz 50 anos, aí estavam me perguntando, não, mas não tem ninguém para fazer o vídeo, né, e tal, para esses 50 anos, que possa resgatar toda a história. Eu falei, tem uma pessoa, tenho certeza que essa pessoa sabe dessa história dos 50 anos da Pastoral do Trabalhador. Mas tem mais antigo que é Dom Monsenhor Gilson. Monsenhor Gilson também sabe? Sabe. Então vou juntar os dois. Foi ele que criou isso. Então eu vou juntá-los para que a gente possa fazer, né, esse vídeo, fazer esse depoimento, né, sobre 50 anos. Né? E, Monsenhor, mas atualmente, qual é o foco de atuação do Banco da Providência? Então, de tudo que a gente já fez, houve um determinado momento que a gente teve que deixar de fazer. Por exemplo, a gente tinha um trabalho que era doar cestas básicas para a realidade das pessoas mais carentes. Aí, a gente começou a perceber, lá pelo ano 2000 e pouquinho, foi quando eu me aproximei mais diretamente do banco, e a gente percebeu que já estávamos em 1960, 2002, já estávamos na terceira geração de pessoas da mesma família recebendo cesta. E a gente dizia, não tem como ser assim. Então a gente começou a trabalhar para que a cesta fosse um elemento num processo que tinha duas finalidades, ainda tem duas finalidades. Fazer com que a pessoa se capacitasse para poder aumentar a sua renda, geração de renda, e ter a capacidade de mergulhar no mundo do trabalho se por acaso consegue um trabalho. Então é um elemento que permanece daqueles mais antigos, mas que hoje está atrelado a uma outra especificidade. Eu acho que hoje a capacidade do banco ela está dentro dessa área de formar pessoas para o mundo do trabalho, mas muito mais apenas do que isso, é fazer com que elas se sustentem, elas gerem renda para sustentar a família. Já que a gente está num momento difícil, né, em termos de Brasil todo e Rio de Janeiro em particular, é só a gente ver a quebradeira das lojas e indústrias que estão aqui pela cidade do Rio de Janeiro e próprio estado do Rio de Janeiro. Não, as grandes empresas de tecnologia também estão quebrando, né, infelizmente, demitindo muitas pessoas. Tá complicado. A gente anda pela cena da cidade e é uma tristeza só ver tanta loja fechada, tanta coisa perdida.
Então, as pessoas vão tendo que se virar. Então, hoje eu acho que uma grande questão que a gente trabalha e o Banco da Providência vem se empenhando é fazer com que as pessoas se tornem empreendedoras. Comecem a gerar o seu próprio recurso, criem a sua própria indústria. E isso vai sendo feito a partir de muitas coisas, não é? A parte mais voltada para a beleza, e uma beleza marcada pela negritude, que é com a produção de alimento, que também é outra coisa. E aí e as outras coisas que vão aparecendo como o momento de trabalhar com essa população. Belo relato, Monsenhor Manangão, sempre, como eu volto, sendo até redundante, repetitivo, né? Foi a história daqui do vicariato, né? Então, peço que você que está aí nos acompanhando, vai lá, bebe aquela aguinha rapidinho e volta, porque daqui a pouco a gente vai retornar com Cissa Mello, contando um pouco mais sobre essa história dos 60 anos do Banco da Providência. Você está ouvindo Especial Catedral. Ano Vocacional. Sou o padre Givanildo Luiz de Andrade, pároco da Paróquia Santa Edviges, em Brás de Pina. Tenho 31 anos de sacerdócio. Deus também chama a mim como chamou a muitos outros. Eu sou pernambucano, nasci em Aliança, na Diocese de Nazaré da Mata. A minha infância, muitas vezes passava pela igreja, estava cantando, o pessoal do apostolado, e aquilo tocava fundo, gostava. Depois a gente cresceu, se tornou adolescente e vai estudar e depois vai trabalhar, mas fica algo permanente no coração, né? Depois, volta e meia, vem o pensamento, o que é aquilo que toca a sua questão religiosa. Traz um bem-estar e depois traz as dúvidas e o que é realmente o que Deus quer da gente. Quando eu terminei meus estudos de ensino médio, na cidade de Olinda, aliás, lindíssima, né? Estudei na Academia Santa Gertrude, das Irmãs Missionárias de Tutzing. Conheci o Dom Werner, que era até então padre do Rio de Janeiro, alemão, vigário episcopal do Vicariato Sul. E ele me convidou para passar uma Semana Santa aqui no Rio. E eu vim, chegando aqui, passei a Semana Santa com ele, em Laranjeiras, e ele me apresentou ao Dom Homer, e o Dom Homer me convidou para ficar. E nunca mais voltei para Recife. Fiquei aqui, fiz os estudos filosóficos, depois teológico no Seminário São José. Fui ordenado por Dom Eugênio de Araújo Salles, com muita honra, com muito amor, que trabalhou muito para que as vocações fluíssem. Hoje o Rio de Janeiro é um celeiro de vocações, e graças a essa semente plantada com muito carinho, com muito amor por Dom Homer, por Dom Eugênio Salles e depois seus sucessores. Nós estamos com uma casa de acolhida para pessoas em tratamento de câncer, que assim nós colocamos em prática aquele dizer de Jesus: estive doente, cuidaste de mim, estive nu, me vestiste, estive preso, me visitaste. Então, quando a gente se deixa levar pelo amor de Cristo, então o outro é fundamental na vida daquele que celebra, daquele que crê, daquele que vive. Ano Vocacional. Você já curtiu as redes sociais da Rádio Catedral? Curte aí! facebook.com/Catedral FM, instagram.com/Catedral FM 106.7. A Jornada Mundial da Juventude Lisboa vem aí e você não pode ficar de fora dessa. Participe deste grande evento com o Papa Francisco, viajando com o grupo oficial da Arquidiocese do Rio. Nossa pré-jornada será em Braga, com visita ao Santuário de Fátima, e depois seguimos para Lisboa. Informações pelo WhatsApp 21 995151010, 995151010, ou pelo e-mail atendimento
atendimento@melesesturismo.com.br. Vem com a gente, JMJ Lisboa 2023. Não mais deixaremos de amar. 106,7. Você está ouvindo Especial Catedral. Olá, boa tarde. Retornamos com o programa Ágape Solidário. É um programa do Vicariato Episcopal para a Caridade Social da Arquidiocese do Rio de Janeiro, né? E vou passar agora o microfone para a minha amiga Júlia, para poder darmos continuidade a esse programa que é do mês da mulher, então nada que uma mulher dê continuidade. Olá, Cissa, para contextualizar um pouquinho a sua trajetória até o Banco da Providência, eu queria saber um pouquinho mais sobre como você conheceu o banco e qual foi o caminho até chegar na sua função nele hoje, na sua função atual. Você pode contar um pouquinho pra gente, por favor? Lógico, Júlia. Obrigada pelo convite. Obrigada, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês. A todos e todas que estão nos ouvindo. É muito bom poder contar um pouco mais sobre o Banco da Providência. E a minha história com o banco, ele começa há muitos anos atrás, quando eu era jovem e participava, né, de grupos católicos de jovens na igreja da Divina Providência no Jardim Botânico. Então, alguém está fazendo aqui sinal, lá se vão mais de 30 anos, e eu estava junto com o grupo de jovens e nós éramos responsáveis por uma das barracas, porque várias das barracas ficavam sob a responsabilidade das paróquias, né, e muitas vezes dos grupos de jovens. Então, essa foi a minha primeira experiência com a feira. Depois, alguns anos mais tarde, já trabalhando, já no mercado, eu era responsável pelo marketing da Pizza Hut. Quem lembra aqui, né, Pizza Hut chegou no Rio de Janeiro, lá se vão também alguns anos, e nós fomos ter uma barraca na Feira da Providência, a barraca da Pizza Hut. Então eu voltei para a feira, né, trabalhando já, e eu me lembro que foi lá que eu aprendi. Eu tinha acabado de entrar na Pizza Hut e foi uma das minhas primeiras experiências de venda, de sair lá com o público vendendo, né, pizza. Então você vê, e eu acho que isso é interessante porque sempre que a gente fala com alguém, né, seja eu, ou seja o Padre Marangão ou a Clarice, que é a nossa diretora executiva, sempre que a gente fala com alguém sobre o banco, as pessoas têm uma memória afetiva sobre a Feira da Providência. Então a gente está falando da organização, mas as pessoas normalmente vão contar alguma história de como eles estiveram envolvidos em algum momento da sua vida com a feira. E cada um tem uma história. Aí eu vinha com a minha mãe, aí eu vinha com a minha tia, minha avó me trazia pra feira. Então é muito bacana porque faz parte da história do Rio de Janeiro, né? É muito raro a gente encontrar alguém que não conhece, que não frequentou a feira em algum momento, né? Eu lembro muito bem disso entre meus amigos, né? A data da feira, já separávamos ali um dinheirinho, o pessoal ali do grupo de jovens já se reunia, não, vamos sim e tal, porque eu sou de PJ, né? Que eu sou PJteiro, até hoje eu animo a galera, gosto que a galera continue, e lembro muito disso, né? Acho que a Feira da Providência é um marco na cidade do Rio de Janeiro. Com certeza, com certeza. E aí, Júlia, alguns anos atrás, eu fui já num processo, porque o banco vem passando por esse processo de se reorganizar como uma organização. Eu acho que isso é muito importante para quem está nos ouvindo entender que ao decidir doar para uma organização da sociedade civil, uma ONG, é importante que saiba se existe nessa organização toda uma administração efetiva, né? E nesse processo a gente criou os conselhos no banco e eu fui convidada então para fazer parte do conselho diretor, e desde então faço parte, né, e sou uma das diretoras nesse conselho diretor. Somos todos voluntários e dedicamos algumas horas para a gente estar cada vez mais alavancando a organização.
Que demais, Cissa. Você pode contar um pouquinho pra gente, então, sobre esse programa de inclusão social produtiva e essa metodologia de 3 fases? Eu li um pouquinho sobre isso, fiquei muito interessada. E eu acho que o pessoal de casa vai ficar bem interessado também. Ótimo, Júlia. Eu acho que o grande diferencial do Banco da Providência é não dar o peixe, é ensinar a pescar. Né? Eu acho que, de uma forma, né, uma explicação bem simples é essa. Porque muitas vezes a gente liga, principalmente quando a gente está envolvido, né, na igreja, a caridade, a eu dar algo, né, para o outro. Mas é muito importante quando a gente pode dar algo que faz com que aquela pessoa possa dar sequência, né? Que ela possa, né, ter depois a sua vida, ter uma empregabilidade, possa se constituir, né, como uma pessoa que é produtiva. Afinal de contas, todos nós queremos, né, ser produtivos. A gente não quer ficar simplesmente recebendo. Então, eu acho que esse é o grande diferencial da nossa organização, porque essa metodologia, ela ensina a pescar. Né? Por que 3 fases? Porque ao longo desses anos a gente foi desenvolvendo e foi entendendo que não adiantava a gente ir direto para ensinar uma profissão. O primeiro momento era a gente trabalhar as habilidades socioemocionais. Então, a primeira fase é isso que a gente trabalha, né? Quando a pessoa chega e se inscreve para participar do programa do Banco da Providência, ele vai iniciar, nesse primeiro momento, recebendo, né? E eu acho que, assim, nessa hora, a gente diz para a pessoa assim, você é capaz, sabe? Vem, vamos junto. São pessoas que muitas vezes estão muito desacreditadas, que estão há anos recebendo a mensagem, você não serve, você não pode, você não quer, você é preguiçoso. E no fundo, falta oportunidade, né? Grande parte das pessoas que estão conosco, que entram, são pessoas que não completaram o ensino fundamental. Então, assim, são pessoas que precisam de muito apoio para dar esse primeiro passo. É isso que a gente faz na primeira fase. Aí a gente vai para a segunda fase. É o momento onde a gente aí vai trabalhar efetivamente uma possibilidade de profissão para aquela pessoa. Então, pode ser algo relacionado à confeitaria, pode ser algo relacionado, como o padre falou, à área de cabeleireiro, né? Então, assim, gastronomia é uma área de interesse que a gente tem muita gente. Essa área da beleza, né? Com cabeleireiro e outros afins. E tem também as possibilidades mais específicas, cursos mais específicos que a gente vai criando de acordo com o que a gente vai vendo que tem interesse no mercado, ou que as pessoas vão mostrando pra gente, né, o interesse, porque também isso tem que partir, né, do que cada um tem de possibilidade e aptidão. E o terceiro momento é o momento que a gente chama de geração de renda mesmo, e aí a gente tem um trabalho muito interessante de mentoria, porque a gente vai acompanhando essa pessoa, né, para ver se ela vai entrar para o mercado de trabalho formal ou se ela vai para a área de empreendedorismo. Hoje a gente tem um grande número, né, de atendidos no banco que vão para empreender, para ter o seu próprio negócio, muitas vezes dentro da sua comunidade. Então, vão criar um salão pequenininho ali dentro da comunidade, ou vão vender tortas e bolos, né, não só para os seus vizinhos, mas como também hoje, né, o digital propicia com que eles tenham acesso a muitas vezes, né, um cliente muito mais longe do que ele imaginava atingir. Então, essa é a metodologia das 3 fases. É isso que o banco hoje, depois de muitos anos, tem assim um resultado incrível, com muitas histórias de sucesso, o que faz com que a gente possa hoje, né, ter uma metodologia realmente. É um programa muito legal, Cissa, porque assim, para além da doação, para além da ajuda do banco, ele traz conhecimento, né? Ele leva conhecimento e ele leva técnica, que são coisas que vão ficar assim para a vida. Então, aquela pessoa ela pode aproveitar isso de diferentes formas, né? E, enfim, trabalhar para correr atrás, enfim, e conquistando as suas próprias coisas, para além da ajuda do banco, né? Com a doação. E aí eu queria que você explicasse pra gente também sobre o projeto Reconquista. O que é o projeto Reconquista?
Maravilha, Júlia. Depois que a gente estava com a metodologia consolidada, né, e atendendo tantas famílias aqui no Rio de Janeiro, né, só para você ter uma ideia, em 2022 a gente atendeu 544 famílias. Então, assim, isso mostra pra gente que a gente já tinha aí, né, um programa bem consolidado. E a gente começou a perceber que havia necessidade da gente expandir. E o programa Reconquista vem justamente com essa possibilidade da gente expandir. É um programa patrocinado pela empresa Stone e apoiado pelo Instituto FI, junto com a gente, onde a gente vai capacitar outras organizações. Então, a gente passa essa metodologia que eu expliquei para essas outras organizações, que aí vão atender outras famílias. Então, a gente consegue fazer com que essa mesma metodologia que hoje já está, né, tão estabelecida mesmo, né, já tem começo, meio e fim, a gente já tem todas as aulas preparadas, a gente já tem, né, a apostila, a gente já tem tudo organizado, a gente consegue repassar isso para uma outra organização que faz com que atinjam outras localidades. Então, também, para te dar uma ideia, no ano passado, a gente conseguiu, com esse programa, chegar em 16 cidades e 8 estados. Então, a gente saiu do Rio de Janeiro e foi, né, levar essa metodologia para outros lugares. Caramba, muito legal isso, né? Surgiu uma pergunta aqui, Cissa. Então, eu vi que lá no site do Banco da Providência, vocês ganharam vários prêmios, como, né, melhor ONG e tudo mais. Essa metodologia foi, vou colocar, aculpada por esses prêmios? E outra pergunta, por exemplo, eu tenho lá uma instituição que, né, tô ali ouvindo a rádio, tô ali na Web TV Redentor, tenho uma instituição e quero me candidatar para receber essa formação. São duas perguntas. Uma, você acredita que seja, né, esses prêmios, qual o motivo de tantos prêmios um atrás do outro que eu vi ali no site, e como que eu tenho a minha ONG também, tenho a minha instituição e quero receber essa formação, como é que eu faço? Maravilha. Primeiro, sobre os prêmios, eu acho que, assim, os prêmios são fruto de uma gestão extremamente, né, firme, onde a gente tem, né, como eu falei, toda essa governança. Então, a gente tem conselho fiscal, a gente tem conselho de administração, conselho diretor, a gente tem uma equipe na organização muito capacitada, né? Eu já falei no nome da Clarice, traria aqui o nome da Terezinha também, a nossa gerente, que faz um trabalho fantástico, e no nome delas duas eu estaria representando todos os demais que estão lá conosco no dia a dia. Então, eu acho que o prêmio é fruto dessa equipe, né, que faz e que fez essa metodologia. Então, acho que é invertido, sabe? É óbvio que, e eu acho que falando também sobre, né, quando alguém vai doar, eu acho muito importante olhar se essa instituição, se ela é bem gerida, se ela tem prêmios, porque esses prêmios, eles vão a fundo, eles olham, eles fazem uma auditoria, eles verificam se efetivamente tudo que está sendo dito está sendo feito na prática. Então, eu acho muito importante a gente olhar para isso. E respondendo a sua segunda pergunta, né? A gente tem o maior interesse em continuar ampliando, né? A gente já está aí com o programa Reconquista, né, iniciando agora esse ano. Então, as pessoas que tiverem interesse podem, através da página do Banco da Providência, www.bancodaprovidencia.org.br, né, acessar os nossos canais, né, e buscar as informações de quando abrem as inscrições. De tempos em tempos a gente tem as inscrições, tem alguns critérios, as pessoas passam por uma seleção, porque, de novo, a gente precisa entender que essa organização que vai estar recebendo a metodologia também tem a possibilidade de executar a metodologia. Então, tudo isso para a gente faz parte de gestão, de estar olhando para cada ponto para ver se a gente pode efetivamente estar dando continuidade no nosso objetivo, que é de efetivamente ensinar a pescar e não dar o peixe. Eu estava aqui pensando uma coisa, né? Quando a gente comentava, houve um determinado momento em que a gente percebeu isso, não é? A gente dava a cesta e só dava a cesta. Fazia alguns cursos, mas só que a gente percebeu que tinha que romper um círculo que a gente chama de altamente vicioso. Acho que a gente poderia dizer que esse novo projeto, né, de levar para outras instituições, inclusive públicas,
no fundo, é quebrar um grande vício na sociedade brasileira. A gente vive de auxílio, né? Os mais pobres vivem de auxílio. E há pelo menos uns 40 e tantos anos eu vejo cada governo tem a sua marca, né, de auxílio. Auxílio para leite, auxílio para gás e auxílio para natalidade, a pessoa que nasce, se tem um filho e tal, para botar na escola. Só que, às vezes, eu penso, e eu penso isso a partir da experiência do Banco da Providência, são círculos viciosos. Você dá, e dá, e dá. Quando para de dar, volta todo mundo para estaca zero da pobreza mais absoluta. E de uma certa maneira, o banco trabalha com uma outra questão. Ele vai dar, ele vai estar presente, mas ele vai quebrar esse círculo, que começa, como a Cícera lembrava, começa com a formação da pessoa, a reconstituição. É como se a primeira fase do programa tivesse, daquelas 3 fases, a primeira fase é reconstruir a pessoa. E a sociedade vai precisar aprender também a fazer. Graças a Deus a gente consegue. E quando a gente chega em outras instituições, inclusive de governos de estado, Rio de Janeiro, São Paulo e outros tantos que andam motivando, cativando a gente para fazer a relação com eles, a parceria com eles, eles vão ter que aprender a fazer isso. Isso é que não é muito fácil, porque é uma espécie de vício estruturante do Brasil. Eu vejo isso na paróquia. O pessoal chega para pedir cesta básica. Quando a gente começa a exigir que, no mínimo, ele tem que se cadastrar naqueles espaços que o governo oferece para ter acesso a algumas condições, até de empregabilidade, aí eles começam a ver que o mundo é diferente e a realidade é diferente. E eu acho que essa é a grande beleza do Banco da Providência. Ele descobriu isso há uns 20 anos atrás e está aí lutando para essa realidade. Para além, assim, dos programas, enfim, dos projetos do banco, a gente queria saber também sobre a importância de manter as campanhas de doação também. Mas essa pergunta vai ficar para o próximo bloco, né? Então, volto a falar, vai lá, bebe essa água, acho que o papo está muito interessante, está muito bacana, vai lá, bebe essa água e volta daqui a 3 minutinhos. Você está ouvindo Especial Catedral. Toda Páscoa tem o primo clicando até a comida esfriar e a prima chata pra comer. Eu não gosto. Toda Páscoa tem Mundial. Tem bife Montana quilo, R$38,50. Filé de panga Costa Sul 500 gramas, R$17,98. Requeijão Itambé 400 gramas, R$11,80. Chocolate Hershey's 92 gramas, R$3,95. Aproveite a limpeza pura Mundial. Amaciante IP 2 litros, R$6,98. Páscoa total é no Mundial. Mundial, o menor preço total.
Você está ouvindo Especial Catedral. Olá, voltamos com o programa Ágape Solidário pela Rádio Catedral e pela Web TV Redentor, através das ondas do rádio e da internet. A nossa convidada de hoje é a Cissa. E voltando para a pergunta, Cissa, queria que você explicasse um pouco melhor, para além dos programas do Banco da Providência hoje, dos programas, enfim, das ações, qual a importância de manter as campanhas de doações ativas? Qual a importância de mobilizar as pessoas para continuarem doando ali no site, enfim. Queria entender um pouquinho melhor. Obrigada, Júlia. Para que a gente possa fazer todo esse trabalho que eu expliquei, né? E só para vocês terem uma ideia, Rodrigo, quando a gente fala de fazer uma transformação na vida da pessoa, em média, a pessoa que inicia um programa conosco no banco, ela está com uma renda mensal de R$ 34,00, em média. Ela sai, depois do programa, com uma renda mensal de R$ 341,00. Isso eu estou falando de todas as pessoas que participam do programa. Mas se a gente pensar em alguns casos específicos, eu vou citar 2 aqui, casos reais, né, do ano passado. A Sidlene, da Vila Kennedy, ela entrou no programa completamente endividada, sem renda alguma. Ela saiu do programa com uma renda média de R$ 2.700, fazendo bolos. Então, isso é um caso real, né, de uma pessoa que participou do programa. Vou trazer mais um exemplo da Cidade de Deus. A Aline participou do programa, saiu com uma renda de R$ 2.500. Então, é isso que o programa propicia. Mas para a gente fazer isso, a gente precisa do apoio de toda a comunidade. E esse é um dos objetivos que a gente está aqui hoje, né? Tem tanta gente nos ouvindo, será que cada um de nós não pode contribuir, né? A gente está aí num momento da campanha da fraternidade, onde a gente está falando, né, sobre fome, sobre ir além, sobre sair, né? E a gente precisa pensar de que forma cada um de nós pode ajudar. Então, você falou de que forma a gente pode ajudar. Como publicitário, né, a hora do merchan, né? Então, peço que você dê todas as dicas, o Pix, o site, aonde ir, de repente até... eu não consigo ajudar, aqui uma pergunta que brotou na minha cabeça, quando você falou, né, que tem vários cursos e tá voltado na área da gastronomia e tal, mas, poxa vida, eu trabalho, sei lá, com pintura, né? Eu gosto de carro, né? Um dos meus primeiros trabalhinhos ali com 13, 14 anos foi trabalhar com um pai de um amigo meu numa oficina de lanternagem. E aí, então eu sou lanterneiro, eu quero ir lá dar minha contribuição, não às vezes monetária, mas como trabalhador e também monetária. Então, dá essa dica pra gente, eu quero ajudar o Banco da Providência. Como é que eu faço? Então, todas as possibilidades, acho que essa é a hora da gente, né, de ter isso. A pessoa tá ali nos ouvindo ou vai nos ouvir mais tarde pelo YouTube. Como é que ela faz para chegar lá no Banco da Providência? Onde chega, onde liga, com quem fala? Dá essa dica pra gente, Cissa. Maravilha. O nosso site é www.bancodaprovidencia.org.br. Pelo site você encontra todas as nossas redes sociais, você consegue contato direto para estar falando com a gente. O nosso Pix, muito importante, quem quer fazer um Pix agora, anota, pega aí a caneta, R$10 ajuda, R$50 ajuda muito, R$100 ajuda pra caramba. O nosso Pix é o nosso CNPJ, então é 33 645 086 0001 69. Vou repetir, Rodrigo. 33 645 086 0001 69. Então, com o Pix, você consegue estar ajudando diretamente e consegue estar acompanhando aí o sucesso do nosso trabalho, que passa a ser seu também, porque a gente não faz nada sozinho, a gente precisa dessa rede. Eu acho que, um recado mais especial, talvez para quem está nos ouvindo, né, e tem acesso a empresários
que podem nos ajudar e podem também se beneficiar de uma preparação específica para a sua empresa. Então, às vezes, você é um empresário na área de gastronomia e precisa de uma mão de obra especializada e tem tido dificuldade em encontrar essa mão de obra, em contratar essa mão de obra. Você pode nos procurar e a gente pode estar fazendo essa parceria. Então, se tem alguém aqui, né, se tem algum padre nos ouvindo que tem acesso aí a todos os paroquianos e sabe que tem um paroquiano que é empresário, que tem aí um negócio, né, em qualquer lugar do Rio de Janeiro, pode estar, né, perguntando se ele já ouviu falar sobre o Banco da Providência, divulgando aí as nossas redes, para que a gente possa ter mais acesso. A gente precisa que mais gente conheça o banco e esteja sempre pensando em possibilidades de doação para o banco. Que demais, Cícia. E infinitas formas de contribuir, enfim, de doar. E dentro dessa missão para encontrar doadores, enfim, quais são os principais desafios que você tem notado nos últimos meses, enfim, nos últimos anos, no Banco da Providência, para atrair mesmo esses doadores? Quais são os principais desafios? Eu acho que o desafio que o Padre Manangão falava, né, da gente romper essa ideia, né, de que eu fiz a minha parte quando eu doei, né? Eu me lembro certa vez também numa missa, numa homilia, e o padre dizia assim: se você tirou do seu armário aquilo que você não estava usando mais e levou para doação, você se ajudou muito, porque você desentulhou o seu armário. Mas se você quer realmente começar a pensar em ajudar o outro, você pegue aquilo que você está usando, aquilo que vai te fazer falta, aquilo que você precisa, e você vai dividir aquilo. Então, eu acho que é essa mudança que a gente precisa ter muito na nossa vida, que a gente comece realmente a olhar de que forma eu posso, né, contribuir para o outro de uma forma efetiva e consistente. Então, Júlia falou lá no começo, né, da importância da gente levar conhecimento, né? Conhecimento, eu acho que é a única coisa que a gente, né, dá para alguém e ninguém mais tira daquela pessoa. Então, quando a gente proporciona conhecimento, a gente está dando a oportunidade para aquela pessoa seguir com a sua vida, né? Então, o exemplo que eu trouxe da Sidlene, da Aline, né? E não é à toa que eu trouxe o exemplo de 2 mulheres. 70% do nosso público são mulheres. Uma grande maioria mães solteiras, né? Que são arrimo de família, que estão à frente daquela família, então que tem a dupla jornada. Então a gente trazer oportunidade para que essas mulheres desenvolvam, conseguindo dar conta de cuidar de filho pequeno, conseguindo dar conta, né, da casa. Então a gente vê muitos exemplos também de mães que passam a trabalhar junto com o filho ou com filha. Tem um exemplo lindíssimo, se vocês forem também nas nossas páginas, vocês vão ver, é um exemplo de um casal, então que junto eles conseguiram, né, tá montando também algo ligado à gastronomia, e eles fizeram lá, né, todo um marketing cor-de-rosa. Então isso é muito importante, porque a gente não está trazendo algo só para o indivíduo, mas também para a sua família. Então, quando vocês estão contribuindo efetivamente para essa transformação. Claro, e eu acho que é o diferencial, né, nesse processo todo. E, assim, como o banco hoje, ele consegue garantir para as pessoas que vão ali no site, que pretendem doar, como ele consegue garantir que essas doações estão sendo usadas de forma eficaz e transparente? Assim, uma pessoa que acessa o site, ela consegue entrar no site e ver o progresso desses cursos, ver como está... Todo. E isso, né, volta naquilo que eu falava sobre a premiação, sobre as empresas que já investem, porque muitas vezes alguém olha para a organização e fala: mas já tem várias empresas que investem nessa organização. E aí a pessoa não investe nessa organização. Entretanto, deveria ser o contrário, porque quando você olha para uma organização que tem tantas empresas que estão lá conosco e são empresas que vão verificar o nome de cada uma das pessoas da equipe que faz parte, né, de que forma, né, e confere realmente. Então, a gente tem a auditoria que vai também fazer essa conferência. Então, todos esses prêmios, eles dão essa chancela para quem está doando ter a segurança de ver que, efetivamente, esse, né, dinheiro
dinheiro está sendo usado da melhor forma possível. Eu costumo dizer que a gente deveria fazer a doação da mesma forma que a gente vai pensar se eu tiver um dinheiro para investir e se eu quiser escolher um banco para colocar o meu dinheiro para investir. Eu não vou colocar em qualquer lugar, eu não vou entregar para qualquer pessoa o dinheiro. Eu vou entregar para quem efetivamente vai cuidar bem daquilo. Então, a mesma coisa com a doação. A gente deveria ser muito criterioso e isso é algo que a gente deveria também pensar muito na hora que a gente está fazendo uma doação. Eu acho que tem um dado também interessante, né? Quer dizer, quando a gente ouve, às vezes, nos relatórios do Banco da Providência, o Banco da Providência atingiu 500 famílias. Na verdade, ele atingiu, multiplicando por a taxa que a gente hoje tem de natalidade no Brasil, multiplica isso por 4,5. E aí você vai ter o número de pessoas a mais que fazem parte daquele mundo. Se a gente tivesse mais recursos, a gente iria acrescentar muito mais famílias a essa realidade. Então, amplia o universo de atendimento. E não é um atendimento que vá zerar ali, não é? É um atendimento que vai ser produtivo, porque aquela família que foi ajudada pela gente, ela vai sair dali como alguém que produz. E que, às vezes, até ela cria uma microempresa e acaba associando outras pessoas que vão ganhar salário, que vão ter seu rendimento a partir daquela experiência. Por isso é que é um mecanismo de alta produtividade dentro da realidade da sociedade. Eu não estou dando uma coisa e vai ficar ali, não, vai ser. Eu fui visitar por acaso, passei por um lugar onde uma das meninas que estava tomando conta do salão era dela e tinha 6 pessoas trabalhando com ela. E ela tinha sido aluna desses programas dentro do Banco da Providência. Quando eu vejo isso, por exemplo, a pessoa que hoje faz a manutenção do ar-condicionado, do meu ar-condicionado lá da igreja, ele foi alguém que é fruto do Banco da Providência. E hoje ele emprega 10 pessoas. Então eu vejo assim, é um projeto que não visa apenas solucionar o problema de uma pessoa, ele acaba ajudando a solucionar problemas de muitas pessoas, né? Isso é beleza. Não é momentâneo, né? Ele não soluciona momentaneamente. Hoje, ele pensa à frente. Ele pensa... E movimenta todo um sistema, né? Movimenta economicamente, socialmente, enfim, essas pessoas vão produzir, como o senhor falou mesmo. E Cissa, a gente quer saber um pouquinho sobre os planos futuros do Banco da Providência para aumentar o número de doadores e o impacto das doações. Se tem algum tópico que você possa dividir com a gente, enfim. Vou dizer o seguinte, Júlia, a gente tem no Brasil hoje 63 milhões de brasileiros ainda vivendo abaixo da linha da pobreza. Quando a gente fala isso, né, isso é um dado, né, de pesquisa, a gente está falando de milhões de pessoas que vivem com uma renda menor do que R$500 por mês. É isso que a gente quer mudar. Então, o nosso plano de futuro é, a partir do programa que vai gerando a possibilidade de outras organizações de estar levando esse programa, essa metodologia, né, para outros lugares do Brasil, a gente consegue, né, diminuir esse número, né, absurdo de 63 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Que legal, Cissa, e Monsenhor Maranhão, por esse histórico, né, desses 60 anos do Banco da Providência. Pegando o gancho ali, né, queria que vocês, cada um, né, sendo breve, um minuto, né, você está com tempo no Banco da Providência? Você deixou eu perguntar novamente? Eu não fiz essa conta, mas eu acho que uns 8 anos já. 8 anos, Monsenhor Maranhão? Na verdade, eu estou no Banco da Providência de uma maneira presencial, não é? Na direção, desde que o Vicariato da Caridade Social foi criado. Na verdade, foi assim. O bispo me chama, pergunta se eu aceitaria fazer a criação do Vicariato da Caridade Social. E aí eu disse a ele que sim, desde que ele trouxesse para dentro do Banco da Providência alguns organismos
que são ligados a essa ação presencial, né? Então veio junto à Caritas, da qual eu sou o presidente, veio o Banco da Providência, da qual eu era diretor-geral, e agora, como é que é o nome? Presidente do Conselho de Administração. Porque o chefe maior é Dom Orani. E o Amparo Maternal, porque cuida de mães gestantes que vivem numa precária situação e precisam de apoio, de ajuda, né? E aí eu queria que nesses 8 anos e 20, né? Poucos anos, um fato, né? Esse fato é memorável. Veio à cabeça, depende da tom, mas nesse momento veio à cabeça de vocês um fato. Breve, 30 segundos. Então, eu acho que o fato que veio à minha cabeça foi quando eu vi uma pessoa que entra no Banco da Providência, entrou antes, foi aluno do Banco da Providência antes de eu imaginar estar na direção do Banco da Providência, e que de repente ele se apresenta para fazer a manutenção do meu ar-condicionado, e eu pergunto como é que ele aprendeu. Ele diz: eu aprendi lá no Banco da Providência. Que legal. E aí eu vi uma pessoa que era quase desempregado, né, porque tinha uma dificuldade muito grande, e ele vai e cresce. E hoje ele tem uma microempresa que faz um trabalho excelente, de qualidade. Isso me dá um gosto danado. Cissa? Eu lembro sempre, assim, de um fato que para mim foi muito marcante, foi ouvir de uma mulher que tinha passado por um programa, que ela disse que antes eu tomava muitos remédios. Agora, depois que eu passei por esse programa, eu tomo apenas Novalgina quando eu tô com dor de cabeça. Então, eu acho que com essa fala, a gente consegue perceber a transformação que a gente faz no ser humano, né? Que não é apenas no conhecimento técnico adquirido, mas de alguém que passa a acreditar em si mesmo, né? Que sai de um estado de depressão, né? E que passa a ser produtiva na sociedade. Eu acho que é isso que a gente quer. É uma formação integral, né? Como o nosso Papa sempre pede que seja feito. Então, a Júlia vai dar o recadinho final aqui pra gente, né, Júlia? Isso aí, só para lembrar o pessoal de casa que o nosso próximo programa vai ser no dia 29 de março e vamos falar sobre campanha da fraternidade. Amém, gente. Então, Pão Semanagão, por favor, a bênção. Uma vez me perguntavam quando é que eu acharia que o Banco da Providência iria deixar de ter uma finalidade, né? E eu me lembro de algumas coisas que o Dom Helder dizia lá no passado, né? Quer dizer, o banco deixa de ser necessário quando a justiça, a fraternidade e a igualdade forem para valer na vida das pessoas humanas. Porque aí todos vão estar envolvidos num grande processo de criação de uma sociedade justa, fraterna, e que acolhe, que inclui, não é? Eu acho que isso é a imagem que a gente deve ter, tanto do Banco da Providência, para mim, que sou do diretor também da Caritas, como é bonito quando a gente vê a chegada de um refugiado aqui, sem pai nem mãe, sem ninguém, e de repente a gente depois o vê, depois de 2, 3, 4 anos, ele já trabalhando, ele já integrado, ele já com os filhos na escola e com uma perspectiva de vida. Isso vale a pena, gente. É o que dá o brilho no olhar para a gente poder dar continuidade a essa missão. Eu peço a Deus que ilumine e fortaleça o coração de cada um de vocês que nos ouve e nos acompanham pelos meios de comunicação da Diocese, Web TV Redentor, o Rádio Catedral, e que possam fazer de cada um de vocês, de coração aberto, um instrumento de vida para aqueles que convivem com vocês. E que Deus, nosso Pai, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, que está aqui na nossa frente, vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, gente. Especial Catedral.